Sejam bem-vindos a mais um Mira no Céu, nosso panorama astrológico semanal. Nós vamos falar aqui sobre a semana do dia 4 ao dia 10 de maio. Gente, eu olho para baixo aqui porque eu tenho as minhas anotações dos movimentos do céu aqui no meu caderninho, para não perder nada, não deixar de passar nada para vocês. E hoje, essa semana, a gente já começa a segunda fase da alunação logo no domingo. Aqui no nosso encontro, nosso bate-papo semanal, a gente sempre começa a semana no domingo, porque o episódio é sempre lançado aos domingos e você pode acompanhar a semana toda que vem pela frente, como estão as energias, como que você pode se orientar melhor aqui na nossa vida a partir de compreender a simbologia astrológica. Eu sou Thaís Rosa, sou astróloga, sou terapeuta, te conduzo aqui por esse bate-papo, te convido a me seguir nas redes sociais, se você ainda não me segue lá no Instagram, no thaisrosa.astro, fique à vontade de me seguir, a gente conversa muito lá também. E essa semana a gente vai para a segunda fase da alunação, que é a lua crescente. Então, no domingo, às 10 horas e 52 minutos, horário de Brasília, a gente tem a Lua crescendo no 14º grau de Leão. Eu comentei para vocês na semana passada que é interessante que a gente observe dentro do nosso mapa como a gente pode acompanhar a alunação. Então, na semana passada, a gente teve o início de um novo aprendizado com a Lua Nova em Touro. A Lua Nova ela aconteceu no 7º grau de Touro, e ali marca onde vai acontecer esse movimento de aprendizado, de integração dessa energia taurina, de lapidação, porque o que acontece? Essa área da sua vida precisa dessa energia taurina de persistência, de perseverança, de construção, de paciência, de colocar a tua energia ali para que ela prospere. E agora, para auxiliar nessa segunda fase da alunação, a gente tem a Lua crescendo em Leão, lá no 14º grau. Então, a gente olha qual é a casa, onde está esse 14º grau de Leão, porque essa área da vida, essa temática leonina, vai nos auxiliar a integrar essa energia taurina, que tem relação com produtividade, com prosperidade financeira, com sustentação, com a percepção da vida material, como que a gente se relaciona com a realidade. Touro é pé no chão, é a realidade aparecendo para nós e trazendo para nós o que a gente está colhendo daquilo que a gente está plantando. Não há como negar a realidade. A realidade é um feedback muito preciso do que você está plantando, do que você está semeando. Então, se você olha no espelho e não gosta do seu corpo, a realidade está mostrando para você que os seus hábitos alimentares, que talvez o seu treino não esteja adequado, talvez você não esteja cuidando muito bem do seu corpo, talvez haja algum problema aí que você precisa olhar. Às vezes, a gente sabe o que fazer, mas a gente não consegue mudar as nossas atitudes. Para isso, a gente precisa buscar ajuda, né? Seja de um profissional na área da terapia, na área da nutrição, na medicina, enfim, mas é importante. A realidade é o tempo inteiro, ela mostra para a gente se a gente está colhendo os frutos que a gente gostaria ou não. Então, se você olha para sua conta bancária, ela não é como você gostaria, significa que você precisa mudar suas atitudes. A realidade é só isso, ela está o tempo inteiro te mostrando para que caminho tu está indo, onde que tu está botando a tua energia. E Touro fala muito sobre isso, sobre a gente alocar os nossos recursos para que a gente possa obter melhores resultados, para que a gente possa acumular bens, para que a gente possa se sustentar, para que a gente possa ter mais conforto, mais bem-estar. Então, faça esse exercício prático na sua vida. Olha para as áreas mais importantes, né? Trabalho, dinheiro, relacionamentos, família, relação com o próprio corpo. Como que essas áreas estão na sua vida hoje? E como que você, ao assumir a responsabilidade que você tem pela sua vida, pode melhorá-las? Leão é um signo que vai falar muito sobre a nossa capacidade de ser quem a gente é. Então, vai falar de autoconfiança, vai falar sobre a nossa criatividade, vai falar sobre o orgulho que a gente tem de ser quem a gente é. Então, minha gente,
Não há como negar que a pessoa que nós somos está construindo o resultado que nós estamos experimentando. Essa pessoa hoje que você é, com as atitudes que você tem, com os hábitos que você tem, está colhendo os resultados que você tem hoje. Como que a pessoa que tem os resultados que você almeja agiria no seu lugar? Né? Então, observa o que em você pode mudar para que a sua realidade mude. Quais são os hábitos, quais são as ações, quais são as formas de pensar que você precisa ajustar para que você consiga usufruir da matéria de uma forma mais prazerosa, tá? Leão é um signo que fala muito do orgulho de ser quem a gente é, da gente se bancar, da gente bancar as nossas escolhas. Leão é um signo correlacionado ao eu sou. A sensação também de eu sei quem eu sou e por saber quem eu sou, eu me garanto, entende? Por isso que às vezes a gente associa o signo de leão àquela pessoa que se acha. Não é sobre isso. Leão representa a majestade, né? Aquela figura de liderança que inspira, mas ela não inspira, ela pode inspirar pelo medo, mas qual é a maneira que você quer inspirar os outros? Então, é sobre isso, é sobre como você se enxerga, como você se coloca no mundo, a tua postura diante do mundo e como isso está te gerando riqueza ou não. Quanto você acredita em si mesmo, como é que está a tua autoestima, como que está a tua autoconfiança. A sua autoconfiança, ela é construída com base naquilo que você faz, com a tua capacidade de se comprometer com você mesmo. Então, a gente precisa. Touro nos instala na realidade, a gente precisa observar isso. A gente às vezes fala assim, ai, ganhei peso, ai, tô sem dinheiro. Ai. Isso não acontece do dia para a noite. É uma sequência de ações, uma sequência de escolhas que nos levaram à situação que a gente está. A gente precisa ser realista. A gente precisa mudar se a gente deseja uma mudança na nossa vida. Então, essa semana tem muito esse movimento. E a lua crescente, gente, é uma lua de ação. É uma lua de colocar a mão na massa, de ir para o mundo. A gente já na lua nova, a gente está muito ainda interno, né? A gente está tentando entender. E na lua crescente, a gente vai para o mundo. Então, é hora de botar a mão na massa, de se orgulhar de quem você é. Coloca o que você tem de melhor no mundo. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Parece clichê, mas não é. Às vezes a gente fica esperando assim, não, quando eu tiver determinado corpo, daí eu vou me comportar de determinada maneira. Não, quando eu tiver em tal cargo, aí sim eu vou fazer isso. Então, quando eu tiver o melhor celular, aí eu vou postar os vídeos. Não! Seja aquilo que você espera no futuro, seja agora. Então, eu tenho uma vez eu estava comentando sobre manifestação da realidade, eu falei assim, a minha melhor versão não negocia academia. Quando eu olho, imagino e visualizo o futuro e penso nas coisas que eu quero ter, que eu quero realizar, que eu quero concretizar, como que aquela pessoa que eu projeto lá no futuro, ela age? Ela vai comer porcaria o dia inteiro? Ela vai faltar à academia? Ela vai dizer que ela vai fazer uma coisa, ela não faz? Ela vai ficar com preguiça de postar? Ela vai ficar com preguiça de estudar? Como que ela vai tratar as pessoas? Como que ela vai se relacionar com o marido dela? Tudo isso molda a nossa realidade. E às vezes a gente pensa assim, não, mas na hora que eu tiver uma casa legal, daí eu vou começar a cuidar melhor dela. A hora que eu tiver minha casa própria, daí eu vou começar a cuidar melhor da minha casa. A hora que eu tiver meu carro, aí eu vou deixar ele limpo, arrumado, enfim. E o tempo inteiro a gente vive a vida em stand-by. E a vida está te chamando agora para que você comece a mudar as suas atitudes e se apropriar do teu poder de criar a tua realidade, tá? Então, a gente tem esse domingo com essa energia de vamos botar para quebrar.
Na segunda-feira, dia 5 de maio, a gente tem Mercúrio, que está em Áries, né? Fazendo um sextil com Júpiter em Gêmeos. Mercúrio é o planeta da comunicação, da nossa mente racional, que vai falar para a gente sobre os conceitos que a gente cria, as conexões que a gente faz, e Júpiter, tudo que ele toca, ele expande. Então, é um movimento de expansão, de trocas, de comunicação, de networking, de conhecimento, de informações. Então, é um ótimo dia para você buscar se conectar com pessoas que podem te auxiliar a ir em busca daquilo que você quer. Por quê? Porque Mercúrio está em Áries, né? E Gêmeos, e Júpiter está em Gêmeos, é o planeta também, é o signo que vai falar sobre essa informação. Então, muitas vezes a gente ainda não chegou onde a gente quer, porque nos falta uma informação, nos falta talvez uma indicação de alguém, e a gente pode ter esse dia, né, essa segunda-feira, sendo favorável para esses movimentos. Então, expresse, coloque a sua voz no mundo, verbalize aquilo que você necessita, aquilo que você deseja, conversa com as pessoas, levanta um pouco a cabeça do celular e olha à tua volta. Né? Às vezes a gente está tão fechadinho no nosso mundinho que a gente esquece de se relacionar com as pessoas ao nosso redor. E às vezes é aquela pessoa que está do teu lado, que tu pensa que não tem nada para te oferecer, que vai te trazer um baita insight, que vai fazer uma grande mudança na tua vida. Então, um dia muito interessante para isso. Na terça-feira, dia 6, a gente tem a Vênus, que está em Áries, fazendo um sextil com Plutão. Plutão é um planeta que fala de transformação, que fala de poder, que fala de coisas que estão obscuras, que fala de morte, de renascimento. E Plutão, no domingo, lá no dia 4, entrou em retrogradação. Plutão é um planeta muito lento, ele anda bem devagarinho, ele tem um impacto muito mais social, né, de uma geração inteira do que pessoal, tá? Então, Plutão andando para trás vai fazer a gente refletir, repensar questões sobre poder enquanto sociedade, tá? Questões sobre poder, questões sobre morte, então, sobre trabalho. Por que sobre trabalho? Porque a gente está com Plutão em Aquário, e Plutão em Aquário fala muito dessa questão coletiva e social. Então, é um momento da gente refletir sobre isso, pensar sobre isso, mas com a Vênus fazendo um bom aspecto com Plutão, talvez a gente tenha coragem para tomar algumas decisões difíceis, de talvez até mesmo rompimento de relações, que já não são mais favoráveis para aquilo que a gente almeja. Então, é um dia que a gente pode estar mais aberto a solucionar questões que estão se arrastando na nossa vida. Fique atento, fique observador, tá? Na quarta-feira, dia 7, nós temos Mercúrio, que está em Áries, fazendo uma conjunção com Quíron, que também está em Áries. Quíron é o nosso guerreiro ferido, né? Então, é uma ferida que todos temos e que ela nunca cicatriza, e que pede para a gente que a gente esteja constantemente olhando para isso. Então, é um tema, é uma questão que o tempo todo fica ali cutucando, e que, por isso, a gente acaba aprendendo a lidar muito bem com essa questão. Cada um de vocês vai ter Quíron em um ponto específico do mapa. Agora, no céu, Quíron está em Áries, trazendo aí uma sensação de desconforto e de limitação com relação à nossa capacidade de autonomia e de independência, com a nossa capacidade de saber o que a gente quer, de tomar decisões, e com Mercúrio fazendo essa conjunção, traz aí para a gente uma outra forma de olhar para isso. Como que a gente pode olhar para o mesmo fato e contar uma história diferente sobre ele? E olhar sobre outras perspectivas para que a gente possa, de fato, se curar, para que a gente possa, de fato, ser mais autônomo, mais independente, tomar decisões mais assertivas, mais alinhadas com aquilo que a gente quer. Decisões são nossas. Então, por exemplo, olha só, gente, às vezes a gente se sente vítima da vida, como se eu não tive escolha, eu tive que fazer isso, eu tive que ajudar fulano, eu tive que ajudar a minha mãe, eu tive que fazer isso para o meu filho, eu não pude fazer algo diferente.
Isso é uma falácia, isso é mentira. Sempre temos escolhas. Sempre temos escolha. E o que acontece é o seguinte: nós estamos atrelados às consequências das escolhas que a gente faz. A gente é livre para escolher, mas a consequência, ela está linkada à escolha que você fez. Se você vai para o caminho X, você recebe Y. Se você vai para o caminho Z, você vai receber A. A consequência da tua escolha, ela muitas vezes é inevitável. Mas a escolha você tem. Então, observa a tua narrativa com relação à tua vitimização, à tua falta de responsabilidade, de autorresponsabilidade. Porque a gente fala assim, é que eu tenho que fazer isso, não tem jeito. Será? E se de repente realmente é algo que você tem que fazer, como é que você pode fazer da melhor maneira possível para que você se sinta bem com você mesmo, não torne essa atividade um grande martírio? Tá na tua mão. Tá na tua mão, certo? Então, é um momento para a gente refletir muito sobre esse assunto, sobre essa narrativa que muitas vezes nos coloca numa posição de vitimistas, nos coloca numa sensação de impotência, porque muitas vezes a responsabilidade pelos nossos problemas muitas vezes só nossa. A gente se colocou nessa situação por escolhas que a gente fez, por más escolhas, talvez. Então, observe, assuma o poder da sua própria vida através das suas ações, através da sua disposição em fazer diferente, certo? Na quinta-feira, dia 8, gente, a gente tem a Lua ainda crescente. Nos dias anteriores, tá? Lá na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, a Lua estava em Virgem. Lua em Virgem, gente, ela é ótima para você resolver as burocracias, as pendências, as organizações na sua vida. Tipo assim, é um momento de se organizar, de se ajeitar. A Lua em Virgem, ela é maravilhosa. A gente fica executora, a gente fica proativa, a gente se organiza muito mais. Então, aproveite esses últimos dias, tá? A segunda, a terça e a quarta, para botar as coisas em ordem na sua casa, no seu trabalho, nas suas relações. Então, é um ótimo dia para isso. Já na quinta-feira, a Lua cresce, mas já no signo de Libra. A Lua tem um passo muito rápido, né? Ela fica em torno de 2 dias e meio em um signo, e ela leva 28 dias aproximadamente para dar a volta no zodíaco inteiro, certo? Que é uma alunação. E a Lua, na quinta-feira, em Libra, vai trazer aí para a gente um conforto, um bem-estar, um prazer dentro das nossas relações, dentro das trocas que a gente está, das associações que a gente faz. Então, é um momento muito interessante para a gente conversar com aquela pessoa que é nossa parceira, que é nosso amigo, que é nosso marido, e colocar os acordos dentro de um equilíbrio, né? Buscar esse equilíbrio dentro das relações. Falar assim, expressar as nossas necessidades, porque às vezes a gente, dentro das relações, a gente acaba se apequenando por alguma ferida emocional que a gente tem. Então, às vezes a gente foi abandonado na infância, então a gente acaba fazendo tudo pelo outro e se sobrecarregando, é uma carência excessiva, e às vezes acaba repelindo as pessoas. Se a gente foi rejeitado na infância, também pode acontecer dos outros nos rejeitarem na vida adulta e a gente ficar o tempo inteiro se sentindo inconveniente, se sentir inadequado. E aí, o que a gente faz, né? Muitas pessoas falam, mas daí, se eu me sinto assim, o que eu faço? Você precisa reconhecer que isso existe em você, perceber qual é o que te faz sentir assim, qual é a fala, qual é a situação, qual é o evento que te gera essa sensação de a pessoa não me quer, eu estou incomodando, então eu vou me retirar, para que você possa adotar uma postura diferente. Não é o outro que te provoca
existe um esforço colaborativo dentro das relações. O outro revela muito sobre conteúdos inconscientes em mim. Então, observa os padrões. A Lua fala muito dos padrões, dos nossos hábitos. O quanto as relações, muitas vezes, são sempre de uma determinada forma, né? Eu sempre converso, exemplo, tá? Um exemplo. Eu sempre converso com pessoas indisponíveis. A pessoa fala comigo um pouco, depois ela some, né? Ou então eu me sinto sempre sobrecarregada, ou as pessoas não me entendem. E qual é o movimento que está por trás disso? O que isso revela sobre a gente? É um momento muito importante para a gente perceber o que está acontecendo por trás das relações. Na sexta-feira, dia 9, a gente continua com essa lua em Libra, o céu está super favorável para fortalecer vínculos, para estabelecer relações claras e justas. Então, é um dia maravilhoso para a gente manter e cultivar essa harmonia dentro das relações, esse bem-estar, esse prazer que as companhias muitas vezes trazem para a gente, não é mesmo? Eu, como sou uma grande libriana, né, tenho Sol, Lua e Mercúrio em Libra, adoro estar cercada de amigos, adoro estar na presença de pessoas que eu gosto, que a conversa é boa, é harmônica, que um consegue respeitar o outro. Então, observa as pessoas que você tem ao seu redor, porque ela vai dizer muito sobre como você se molda no mundo também, né? Porque a gente atrai pessoas afins, nós atraímos pessoas que têm valores semelhantes aos nossos, gostos semelhantes aos nossos. Então, às vezes a gente olha para o nosso amigo e fala assim, nossa, não acredito que fulano, ciclano, beltrano fez isso, aquilo, não sei o quê. Mas e você? Porque se existe um ponto de conexão, é porque existe aí alguma ressonância, e muitas vezes isso que te incomoda muito no outro revela algo sobre você. E aí, quando você resolve isso dentro de você, essas relações, elas que às vezes não são muito legais, elas vão se afastando naturalmente, certo? No sábado, a gente tem Mercúrio, que estava em Áries, entrando na energia de Touro. Mercúrio, ele é um planeta veloz, ele é um planeta rápido, dinâmico. Fala das trocas. Mercúrio é representado na mitologia por Hermes. Hermes era o deus que conseguia transitar em todas as esferas, né? No Olimpo, na Terra e no submundo. Então, ele tem essa capacidade de transitar, de fluir por todos os lugares, extremamente adaptável, né? E em Touro vai trazer a gente muito para a concretude, vai trazer a gente para a terra, né? Pé no chão. Então, pensar de uma forma um pouco mais estruturada, estruturar melhor aquilo que a gente vai falar, as nossas trocas. Então, traz aí para a gente uma certa ponderação maior, convida a gente a isso, a observar as nossas trocas quando a gente fala com outra pessoa, por exemplo. Muitas vezes a gente interrompe, a gente já está pensando em algo para responder. Quem sabe a gente só escuta o outro, questiona no sentido de se interessar pelo que o outro tem para falar, mas de ouvir o outro, aprender a ouvir o outro. Né? Mercúrio, né, em Touro vai pedir muito isso, essa paciência, esse bem-estar dentro da troca, né? Então, eu escuto o outro para depois eu falar, talvez não tenha nada para falar, talvez eu não precise impor as minhas ideias. Às vezes, Mercúrio em Áries traz muito isso, né? Um movimento muito rápido na fala, talvez uma certa intromissão, uma certa até arrogância nos pensamentos, muitas vezes, né? Na maneira como a gente impõe as nossas ideias nas outras pessoas, e já em Touro vai trazer um pouco mais de uma certa estabilidade, né? Então, se teve uma coisa que me ensinou muito sobre isso, foi sentar em roda. Não sei se vocês já ouviram falar naquelas conversas o diálogo circular. Então, as pessoas, a gente tem um objeto da fala, e esse objeto da fala, você só pode falar quando está com ele na mão. E ele vai passando na roda. E é muito curioso como é difícil você se manter em silêncio enquanto o outro está falando.
mas como ali existe um combinado, você precisa silenciar. E quando chega a sua vez de falar, você vai ver que você já não tem mais aquela necessidade de falar do começo, você fala sobre outra coisa. E isso torna a conversa muito rica. Isso traz presença para o diálogo. Então, Mercúrio em Touro vai pedir presença nas trocas que a gente tem. O quanto a gente escuta o outro. O quanto de fato a gente deixa o outro se expressar, porque às vezes a gente está só tentando enfiar as nossas ideias, né, e mantê-las. É como se a gente precisasse o tempo inteiro, isso é o nosso ego fazendo, tá? O tempo inteiro validar aquilo que a gente acredita e impor aquilo que a gente acredita para o outro. Caso contrário, a gente está perdendo. Isso é ego, né? Então, é esse movimento. Gente, essa é uma semana de botar a mão na massa. Nós temos muitos dias de lua em virgem. Touro, Mercúrio depois vai entrar em Touro, trazendo aí para a gente muito esse pé no chão. É um momento da gente regar a plantinha, da gente colocar a mão na massa, ter paciência e ir realizando e construindo a realidade que a gente quer para a nossa vida. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não deixem de comentar aqui para mim se foi legal. Compartilhem com pessoas que vocês sabem que gostam de astrologia. E um beijo grande até semana que vem.